Capítulo 2839 Local de pouso, parte 1 Noiva Tripã. Solos olhou para o cabelo dela, que tinha apenas mechas prateadas e laranja, e percebeu o mal-entendido. Já Camila franziu as sobrancelhas, sua voz demonstrando muito mais irritação que a de Solos. Nenhuma linhagem pode sobreviver com apenas um membro. Ren ficou intrigado com a reação deles e ainda mais com a hostilidade em relação a um conceito tão básico. Ter mais de um cônjuge é a maneira mais rápida de espalhar a espécie Tiamat e explorar o potencial que cada raça diferente pode conceder quando são misturadas. Presumo que o Magus Veren tenha uma noiva Tripã devido à cor maravilhosa do cabelo de seus filhos. Ela apontou para a cabeça esmeralda de Valeron e para as 6 listras elementais de Elísia. Acho que as apresentações estão na ordem. Litz interveio, sentindo a fúria de Camila aumentando. Ela já tinha um osso a escolher com aqueles que, depois de ver o cabelo verdadeiro de Solos, a confundiram com a mãe de Elísia. Com aqueles que continuaram empurrando Litz por dormir com mulheres de outras raças, ela tinha outro osso inteiramente. Esta é minha esposa e mãe da minha filha, Camila Veren. Para registro, ela é humana. Oi. Camila manteve os braços cruzados e exalou hostilidade suficiente para fazer suas palavras soarem como um insulto. Criança. Ren ficou pasma com o singular. Esta é Elísia Veren, minha filha. Litz pegou a mão da menina, fazendo-a acenar para Ren. Dia. Elísia disse com uma risadinha. Ela é Solos Veren, minha parceira. O uso de termos diferentes para descrever o mesmo papel intrigou a Tripã, mas ela atribuiu isso à sua falta de conhecimento sobre as tradições do reino. E mãe do seu filho. Ren assentiu, completando a frase para ele. O quê? Não? Solos corou, virando-se para não encarar os tritões. E também um humano. Litz revirou os olhos e fingiu não ter ouvido nada. E este é Valeron Griffon, o segundo. Ele é filho do meu irmão caído Jormun e um descendente direto da linhagem de Tiris. Ele é órfão e eu adotei. O quê? 2 humanos? Quero dizer, e o cabelo dos bebês? Nenhum humano pode ter cores tão brilhantes ou tão diversas. Isso é exclusivo dos tritões. Ren apontou para Valeron primeiro e depois para Elísia. Sua voz estava cheia de descrença diante daquelas palavras, assim como seu rosto. Jormun era um dragão esmeralda, então você está errado sobre isso. Litz apontou para o bebê que disse, Dia. Com um tom triste. Quanto a Elísia, seu cabelo é assim porque ela é uma desperta e está em sintonia com todos os 6 elementos. Um bebê desperto. A descrença de Ren se transformou em choque. Ambos são, na verdade. Com um leve arranhão sob seus queixos, as formas dos bebês se elevaram para suas respectivas formas de besta divina e exalaram uma aura laranja. Os joelhos de Ren dobraram-se com a visão e ela caiu de bunda no chão, seguida pelos tritões que tinham vindo à terra para ajudar os humanos. Aqueles que ainda estavam no mar esqueceram como nadar e afundaram como tijolos. Droga, não importa quantas vezes eu veja isso, é sempre engraçado. Orion e suas filhas riram enquanto todos os outros de Garland faziam uma careta no rosto. O fato de Elísia ter sido desperta no útero e ter 6 veias era conhecido há tempo suficiente para que as pessoas tivessem tempo de engolir seu orgulho e comer seu fígado. O despertar de Valeron, em vez disso, foi mantido em segredo até aquele momento. Isso fez com que todos reclamassem em retrospecto por não terem exigido o bebê como compensação pelos crimes de guerra de Trut. Não é como se eu pudesse falar do meu jeito com Leigain. Mesmo se eu pudesse, eu teria que lidar com Tiris primeiro Ragu e todos os outros que testemunharam o Deus da sabedoria pegando o bebê e o Artan para se pensaram. Levar o bebê à força só me renderia um funeral de caixão fechado. Entendo. Ren se levantou assim que suas pernas pararam de tremer. Parabéns, então. A jovem lá de Veren parece tão talentosa quanto bonita. Que os deuses abençoem com os mesmos dons seus muitos futuros filhos. Obrigado. Litz sentiu, mas ele sabia ler nas entrelinhas, assim como Camila. Dizer que ela não estava feliz era pouco. Gente, vocês querem assistir isso?
Orion entrou para acalmar a situação antes que os membros do comitê de boas-vindas fossem despedaçados. Rap Van Chusa. Ao seu comando, os cristais mágicos cravejados nos vagões do localizador de caminhos se separaram uns dos outros e começaram a se mover cada um por conta própria. Os 20 vagões se organizaram em uma pequena vila de casas prateadas, formando 3 bordas como as cidades do reino. As forças armadas estavam estacionadas na borda externa, pessoas com Lith Orion, que tinha poder e liderança. Os papéis mais importantes tinham seu quartel na borda do meio, enquanto a borda interna era reservada para os vagões de carga e os membros da expedição, que tinha pouca destreza em batalha, mas um papel vital a desempenhar. Por que não um círculo? Como quando descansamos na ilha, os pedaços do localizador de caminhos começaram a pulsar, interrompendo Lith. Na formação da vila, as runas mágicas inscritas nos diferentes vagões foram alinhadas para formar os mesmos conjuntos que protegiam o localizador de caminhos em sua forma de trem, mas também para expandir sua área de efeito. Vários campos de energia concêntricos se expandiram da borda interna da vila, crescendo em poder, tamanho e brilho à medida que coletavam as runas e o poder dos outros vagões. As barreiras tinham mais de 300 metros de largura, protegendo todo o acampamento e seus arredores, dando a todos espaço suficiente para se movimentar sem se sentirem presos. A barreira mais externa era feita de luz sólida, dando aos guardas o tempo necessário para se reunirem em caso de ataque. Isso é incrível. Lita estudou o campo de visão, reconhecendo as várias medidas de defesa que ele havia implementado para o Dolorean, mas usado de uma forma que ele não havia pensado. O conjunto Maestria da Luz era o único que cobria a borda externa para que as pessoas em serviço de guarda pudessem usar magia livremente para explorar os arredores. Os conjuntos de selamento elemental cobriam até a borda do meio para que, mesmo que um feitiço rompesse a primeira linha de defesa, não machucasse ninguém. O conjunto de compressão dimensional, em vez disso, estava focado na borda interna, para impedir que alguém levasse recursos ou materiais sem supervisão. Além disso, impedia que inimigos alcançassem o núcleo da vila e matassem seus habitantes mais fracos com um passo espiritual. Obrigado. Orion assentiu. É por isso. A forma de anel amplifica os conjuntos ao empilhá-los, mas também restringe nossa força. Dessa forma, em vez disso, temos o mesmo nível de proteção de uma cidade de médio porte e podemos ajustar os conjuntos com base nas circunstâncias. Enquanto isso, os tritões se recuperaram do choque e olhavam com admiração para a cidade mágica. Mas emergiram do oceano, trazendo comida e se oferecendo para ajudar a descarregar o localizador de caminhos. Obrigado, mas não, obrigado. Orion fez uma reverência educada a Ren. Não vamos levar nada além de comida por enquanto. Ficaríamos honrados em compartilhar o pouco que temos com você, no entanto. Com prazer. Ren gesticulou para que seu povo começasse a fazer fogueiras e trouxesse água fresca. Capítulo 2840 Local de pouso, parte 2 Minha irmã sabe que chegamos? Perguntou Lith. Não. A última vez que a vi, ela estava ocupada visitando nossa cidade. Laditista não estava disposta a esperar por você em alto mar por horas, então não a pressionamos. Vou mandar alguém procurá-la imediatamente. Ren respondeu. Horas? Camila repetiu, sentindo um novo respeito pelos tritões. Não precisa. Eu mesmo a informarei. Lee tirou seu amuleto de comunicação de seu bolso. No momento em que as runas de sua superfície se iluminaram, ele recebeu várias notificações e chamadas. Tista estava entre elas. Bem-vindo a Giera, maninho. Ela disse com um sorriso caloroso que era um pouco assustador devido às presas de sua forma Hecate. Onde você está agora? Ren nos levou a uma costa 3 quilômetros ao sul do ponto de pouso planejado. Lee conjurou um holograma representando sua posição real no mapa de Giera. Te achei. Chego aí em 1 minuto. Tista desligou a ligação e Lee verificou as mensagens. A maioria delas pertencia à sua família e aos reais pedindo que ele os atualizasse sobre o status da jornada o mais rápido possível. As outras eram das poucas pessoas de Giera que ele conhecia.
Além disso, havia mensagens de Vladion e Yutin. Deuses, não. Camila gemeu. Não, Yutin. Não tenho energia para suportar o flerte habitual dela. Não depois de uma recepção tão calorosa e atenciosa. Ela não deixou de notar que os tritões que estavam acampando para os líderes da expedição eram todos mulheres esbeltas, nem que, à medida que a água secava de seus corpos, as escamas azuis dos tritões eram lentamente substituídas por uma pele branca e pálida. As mulheres tritões estavam dando atenção especial a Lith e aos bebês, curvando-se para olhar para as crianças e arrumar a comida em uma mesa de pedra conjurada. Orion estava tendo dificuldade em não corar e não encarar as formas nuas e flexíveis de seus anfitriões enquanto eles cozinhavam a comida e serviam bebidas. Até Incialot parecia estar chateado com o espetáculo. Aposto que isso é algo que você não vê há muito tempo. Ragu o cutucou enquanto se concentrava na população masculina. Você pode dizer isso. Ele assentiu. Ter tantos espécimes preciosos em mãos e nenhuma negação plausível para sequestrar alguns deles é um material dos pesadelos. O rei dos lixes suspirou e os tritões que ouviam suas reclamações deram-lhe um amplo espaço, movendo-se em pequenos grupos sempre que eram forçados a se aproximar de sua posição. Bem-vindo a Gera, Lith. Tista e Bodia pousaram do lado de fora do acampamento, encolhendo e moldando seus corpos em suas respectivas formas humanas ao mesmo tempo. Como foi a viagem? Nós encontramos um obstáculo no caminho para cá, mas é isso. Lith se levantou para escapar do cerco e cumprimentar os dois. Quando vocês chegaram aqui e o que vocês têm feito até agora? Chegamos ontem. Chegamos a Gera rapidamente porque usamos revigoração e voamos quase sem parar. Depois que pousamos, fomos para Regia. Eu não tinha ideia de como chegar a Zen sozinho ou como entrar em contato com os tritões, já que nunca trocamos runas de contato. Então, pedi ajuda a Shot, o Nui. Ele arranjou nosso encontro com o rei na última vez que estivemos aqui e presumi que ele poderia fazer isso de novo. Você fez bem. Ren assentiu. Nós, tritões, não mantemos nossos amuletos de comunicação à mão porque eles não funcionam debaixo d'água. Os feitiços de ar e luz são embaralhados debaixo d'água e, mesmo que não funcionassem, os tritões não teriam como responder. Então como você mantém contato com as cidades humanas e feras? Solos perguntou. Assim. Ren apontou para uma pulseira com um pequeno cristal verde do tamanho de uma ervilha que ela usava no pulso direito. Quando alguém está me procurando, o anel acende. Nesse ponto, eu alcanço a superfície e tiro meu amuleto de comunicação. O amuleto saiu da pulseira que também era um item dimensional. Depois que Ren veio nos buscar, fui visitar os pais de Kalia primeiro e ver como o povo de Zen estava se saindo após a destruição de Kolga. A última vez que estivemos lá, saímos às pressas, sem olhar para trás. Fiquei preocupada que alguns dos horrores da cidade amaldiçoada pudessem ter sobrevivido à detonação do Sol Proibido e encontrado seu caminho para Zen. Tista disse Elite assentiu para que ela continuasse. Felizmente, as coisas estão indo muito bem para os tritões e a cidade ficou ainda mais bonita. Acho que seria bom para você e para Orion visitá-la também. Não quero ser esse cara, mas não tenho ideia do que você está falando. Orion disse. O que é Kolga? O que é Zen? O que eu devo visitar? Aqui, deixe-me mostrar a você. Lith ativou um elo mental, compartilhando com Orion os detalhes da missão em Kolga, com exceção do papel de Solos e da fonte de poder por trás do olho de Kolga. Foi assim que vocês destruíram Kogaluga. Finalmente, todas as perguntas de Orion sobre a cidade perdida do reino e como Lith havia resolvido um problema que ninguém mais, nem mesmo o primeiro rei, havia descoberto. Seu ponto fraco estava aqui em Gera o tempo todo. O que foi onde? Que ele veio se juntar aos outros líderes da expedição, mas ela estava sem palavras. Ela não entendeu nada do que eles estavam dizendo e a visão dos tritões agora secos a fez corar até as orelhas. É uma longa história, garoto. Lith respondeu. Uma que não estou disposto a compartilhar. Sente-se e coma. Quem você está chamando de criança?
Quando você tinha a minha idade, a temperatura caiu vários graus e nuvens de tempestade cobriram o céu, deixando escuro. Fiquem em guarda. Ragu teve que gritar e usar magia para ser ouvido acima do estrondo da tempestade que se aproximava. Seja lá o que for, não é natural. Todos para suas posições de batalha. As unidades do mão do espírito do destino piscaram para o lado dela, tecendo seus feitiços com magia verdadeira. Os conjuntos do localizador de caminhos estavam segurando a fúria do vento, mas Ragu podia ver a linha costeira se afastando da praia mais rápido e mais longe do que o normal. Essa coisa pode resistir a um maremoto? Ela apontou para o domo de energia após reconhecer os primeiros sinais do desastre iminente. Não. Nada pode. Orion respondeu. O localizador de caminhos pode ultrapassá-lo? Perguntou Ragu. Nós pousamos apenas por um tempo. O processo de recarga mal começou, mas com certeza. Todos, larguem tudo que não for vital e voltem a bordo. Situação de código vermelho. Repito, código vermelho, acalme-se. Está tudo bem. Uma abertura dimensional tão fina quanto um fio de cabelo apareceu e Tiriz atravessou-a. Ela estava usando um vestido de noite dourado de cetim de seda bordado em prata para formar um padrão de penas, exaltando a graça de cada movimento seu. Uma coroa preta prateada com 8 cristais elementais repousava em sua cabeça, realçando o dourado de seu cabelo. O corpo de Tiriz exalava uma aura dourada que iluminava toda a área ao redor do localizador de caminhos tão claramente quanto o dia, fazendo com que humanos e tritões sentissem como se o sol tivesse descido do céu para caminhar entre eles. Ela estava vestida como a primeira rainha e, pela primeira vez em um milênio, não se conteve? Continua no próximo vídeo.